Dumont, 14 de abril de 2022. Vamos dar início à sessão ordinária número 25 da legislatura 14. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet, YouTube, Facebook. Vamos dar início à sessão ordinária número 25 da legislatura 14. Em tempos, eu gostaria de registrar o aniversário do vereador Paulo César, comemorado no dia de hoje. Parabéns, Paulinho. E do servidor Alexandre, no dia 16. Grande expediente. Peço aos colegas vereadores e a todos os presentes que desliguem os celulares ou mantenham na função silenciosa. Peço que o primeiro secretário, vereador Jorge Luiz Donegas Salomão, faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador Alex. Presente. Vereadora Claire. Presente. Vereador Fabrício. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereador Júlio César. Presente. Vereadora Márcia. Presente. Vereador Marlon. Presente. Vereador Paulo César. Presente. Vereador Regis. Presente. Correto. Dispensa a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para o uso da palavra na explicação pessoal. Jorge. Fabrício. Márcio. Alex. Regis. Paulo César. Claire. Pastor Júlio. E Marlon. Informo aos senhores vereadores que, se usarem a palavra em qualquer um dos expedientes dessa sessão, que os faça utilizando o microfone de mesa, não teremos tribuna. Coloque em votação simbólica a ata da sessão extraordinária número 14, de 11 de 4 de 2022, a ata da sessão ordinária número 23, de 10 de 3 de 2022, que foi redigida, ata da sessão ordinária número 24, de 31 de 3 de 2022, todas da legislatura 14. Os senhores vereadores que forem de acordo permaneçam sentados. Os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado. Ofício CM número 20 de 2022, de 4 de abril de 2022, do Executivo. Encaminha para devida apreciação o balancete da receita e despesa da Praça de Pedágio Vicinal Guido Lorenzato, no período de 1 de março a 31 de março de 2022, no valor de R$ 50.411,46, à disposição dos senhores vereadores. Ofício PM número 11 de 2022, de 8 de abril de 2022, da Câmara Municipal de Dumont. Encaminha balancete da receita e despesa do mês de março de 2022, para devida apreciação, à disposição dos senhores vereadores. Ofício especial número 21 de 2022, de 10 de abril de 2022, do senhor presidente da Câmara Municipal de Dumont, enfermeira Alex, para o diretor-geral da transportadora Petito, senhor Marcelo Boccoli. Peço que faça a leitura. Ofício especial número 21 de 2022. Excelentíssimo senhor Marcelo Boccoli, diretor-geral da transportadora turística Petito. Através do presente, venho respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de aumentar um ônibus de Ribeirão Preto, São Paulo, a Dumont, São Paulo, entre os intervalos dos horários das 18h15 às 20h30 e entre os horários das 20h30 às 23 horas. Informo que, diante do cenário pandêmico instalado em nosso país e no mundo, tal fato fez com que as empresas realizassem adequações em seus horários de atendimento devido ao fluxo de passageiros e para atender às normativas de segurança e evitar o contágio do coronavírus. Diante da retomada do cenário mais brando da pandemia e do aumento de número de passageiros
que voltaram a frequentar o transporte público. Nota-se que existe um gargalo de atendimentos nesses horários citados, o que gera um grande desconforto aos trabalhadores que retornam nesses horários para suas casas. Reforço que essa solicitação é de grande valia para a melhoria dos transportes dos passageiros, pois irá diminuir o tempo de espera dos mesmos que saem exaustos do trabalho nesse intervalo de horário. Contando com a atenção de Vossa Senhoria, quanto a essa nossa solicitação, desde já agradeço e aproveito a oportunidade para manifestar os meus votos de estima e consideração. Alex Romualdo da Silva, presidente da Câmara. Correto, vereador. Os vereadores, todos os vereadores aí estão convidados a assinar o ofício, que para variar fala da Petito novamente. Ofício CM número 28, 2022, de 11 de abril de 2022, do Executivo. Encaminha esta Casa de Leis o balancete da receita e despesa do mês de março para devida apreciação. À disposição dos senhores vereadores. Projeto de Lei número 4 de 2022, de 12 de abril de 2022, de autoria dos senhores vereadores Júlio César da Silva, Marlon Gabriel Louco, Regis Egnaldo Diana e Claire Ruiz. Projeto de Lei número 4 de 2022, de 12 de 4 de 2022, autoriza a administração pública a instalar sistema de pagamento expresso no posto de pedágio da cidade e dá outras providências. Foi localizada a justificativa? Foi. Correto. Peço que faça a leitura. Projeto de Lei 4 de 2022, 12 de abril de 2022. Autoriza a administração pública a instalar sistema de pagamentos expressos no posto de pedágio da cidade e das outras providências. Senhor presidente e nobres edis, a Câmara Municipal de Dumont do Estado de São Paulo aprova o excelentíssimo senhor prefeito, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Dumont a instalar na praça de pedágio, na rodovia vicinal Guido Lorenzato, um sistema de cobrança expresso nos dois sentidos da via. Parágrafo 1º. É considerada a cobrança expressa a serviço por empresas como: primeiro, Sem Parar; segundo, C6 Tag; terceiro, Move Mais; quarto, Veloy; quinto, Conectar, etc. Parágrafo 2º. Este é um rol exemplificativo. Parágrafo 3º. Está autorizada a contratação de qualquer outra empresa que atue no mesmo segmento. Artigo 3º. A contratação autorizada por essa lei seguirá o rito e os procedimentos estabelecidos pela Lei número 8.666, de 21/6/1993, atualizada no que couber pela Lei número 14.133, de 1º/4/2021. Artigo 4º. Para fins da maior transparência, a classificação da receita oriunda do pedágio será classificada separadamente no orçamento em exercício e nos vindouros, distinguindo o resultado auferido pelo sistema de cobrança eletrônico e manuais a partir das seguintes rúbricas. Parágrafo 1º. O contador da Fazenda Pública deverá definir a codificação dessa receita. Segundo a classificação consta a Lei número 4320, de 64. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de sessão, vereador Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022. Júlio César da Silva, Regis Aguinaldiana, Mário Gabriel Louco e Cláudio Ruiz. Correto. Encaminha-se às comissões. Projeto de Lei número 5, 2022, de 12 de abril de 2022, de autoria da vereadora Márcia Rosolim. Projeto de Lei número 5, 2022, de 12 de 4 de 2022. Que dispõe sobre princípios para a implantação do conceito de cidades inteligentes, Smart Cities. Peço que seja feita a leitura. Projeto de Lei 5, 2022, 12 de abril de 2022. Dispõe sobre os princípios para a implantação do conceito de cidades inteligentes, Smart Cities, no município de Dumont, São Paulo, e das outras providências. Senhor presidente e nobres edis, a Câmara Municipal de Dumont do Estado de São Paulo aprova o excelentíssimo senhor prefeito, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidos princípios e regras que nortearão
a implantação de equipamentos, dispositivos e infraestrutura para adaptar o município de Drummond ao conceito da cidade inteligente. Artigo 2º. Para fim dessas leis, considera-se cidade inteligente, Smart City, a cidade que possui inteligência coletiva, que tenha responsabilidade ambiental, que promova o desenvolvimento social e que estimule o crescimento econômico equilibrado por todo o território da cidade. Artigo 3º. São princípios que serem respeitados na construção de infraestrutura e instalação de dispositivos para cidades inteligentes. Primeiro, o desenvolvimento coletivo de detrimento dos interesses individuais. Segundo, o crescimento equilibrado do território da cidade. Terceiro, o equilíbrio da oferta da infraestrutura e dos seus serviços sociais na cidade, garantido o acesso de todos os cidadãos. Quarto, a distribuição igualitária de inteligente de investimentos externos e o recurso do município. Quinto, o desenvolvimento das tecnologias que otimizem, democratizem o acesso a serviços públicos essenciais. Artigo 4º. A aplicação desta lei tem como objetivo: primeiro, estimular o desenvolvimento colaborativo entre sociedade, empresas, investidoras e o município. Garantir a liberdade de escolha e livre iniciativa, a economia de mercado e a defesa do consumidor, dos serviços urbanos. Terceiro, desenvolver a pluralidade e a eficiência das soluções de serviços, equipamentos e dispositivos do município. Quarto, fomentar o investimento externo, o empreendedorismo e a prosperidade econômica da cidade. Estimular o desenvolvimento da tecnologia para erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Sexto, fomentar o desenvolvimento de tecnologias que contribuam para a construção de uma sociedade livre, junta solidária. Artigo 5º. São prioridades para a implantação na infraestrutura e dos dispositivos inteligentes do município de Drummond. Primeiro, gerar dados para o planejamento urbano eficiente e preciso. Segundo, estimular o desenvolvimento em infraestrutura urbana. Terceiro, facilitar a integração entre os entes públicos e privados para o desenvolvimento em infraestrutura. Quarto, preservar e conservar o meio ambiente natural e o patrimônio cultural, quanto à implantação da infraestrutura inteligente. Quinto, incentivar o empreendedorismo, privilegiando empresários individuais, pequenas e médias empresas. Sexto, fomentar o investimento em capitais para a execução e a melhoria de infraestrutura urbana. Sétimo, desenvolver a tecnologia para engajamento social e melhoria e democracia. Oitavo, ter como meta a segurança de dados, a criação de parâmetros precisos para a medição de serviço e estabilidade do sistema. Artigo 6º. São fontes de recursos financeiros para a implantação da infraestrutura de cidade inteligente, recursos obtidos por meio de acordos, contratos, consórcios e convênios, recursos provenientes de fundos municipais ou compensação ambiental, compensação por estudo de impacto de vizinhança e intercâmbio com outras cidades, inclusive do oriundos da iniciativa privada. Artigo 7º. O recurso provenientes de investimentos públicos poderão ser destinados prioritariamente em infraestrutura de rede cabeada urbana, controle de infraestrutura da cidade, dispositivos inteligentes para o abastecimento, saneamento, saúde, educação, transporte coletivo e mobilidade de pedestre. Artigo 8º. Os recursos privados poderão ser obtidos prioritariamente por meios parciais, público, privado,
conforme os moldes previstos na Lei Federal 11.079, de 2004, visando ao menor custo de implantação para o município e promovendo o estímulo do investimento privado e na área de município. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá, no que couber, regulamentar através do decreto presente lei. Artigo 10º. A despesa com execução de lei, presente lei, correrão por conta da verba orçamentária própria. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de sessão, Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Márcia Rosolém. Encaminha-se às comissões. Indicação número 18, 2022, de 5 de abril de 2022. Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades regimentais, que, em caráter de urgência, acione o Departamento de Obras, providencie colocação de lombada na rua Alfredo Condeixa, número 445, em frente à Igreja Evangélica e à rodoviária em nossa cidade, de autoria do senhor vereador Fabrício Miquineve. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 18, 2022, 5 de abril de 2022. Sugiro ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades regimentais, que, em caráter de urgência, acione o Departamento de Obras, providencie colocação de lombadas na rua Alfredo Condeixa, 445, em frente à Igreja Evangélica e à rodoviária de nossa cidade. Venho, senhor presidente Nobre Zedes, indico ao senhor prefeito municipal, de forma regimental, determinar ao Departamento de Obras que realize operação e pinturas de locação de lombada na rua Alfredo Condeixa, 445, em frente à rodoviária e à Igreja Evangélica. Justificativa. Usuários do local fazem essa solicitação e procuraram este vereador, solicitando essa providência, pois da forma como se encontra, pode vir a causar acidentes devido ao fato do término do culto. As pessoas saem da igreja e veículos de todos os tipos circulam no local, muitas vezes em alta velocidade. E também solicita a pintura, sendo necessário este melhoramento, principalmente no período noturno. Sala de sessões, Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Fabrício Miquineve. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 19 de 2022, de 5 de abril de 2022. Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, que viabilize junto ao Departamento de Obras e Trânsito normatização de utilização do uso de motocicletas motorizadas, colocação de lombada, de autoria dos senhores vereadores, do senhor vereador Jorge Luiz do Negar Salomão. Peço que seja feita a leitura. Indicação 19, 2022, 5 de abril de 2022. Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitar formalidades, viabilize, junto ao Departamento de Trânsito, normatização de utilização do uso de bicicletas motorizadas. Senhor Presidente Nobre Edes, indica ao senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que acione o Departamento de Trânsito a viabilizações e normatizações do uso das bicicletas motorizadas em nosso município de Dumont, SP. Justificativo. Faço essa indicação por conta de seus usuários. Não estão respeitando as vias públicas, a sinalização das placas, por onde passam, excesso de ruído, empinar e devida a bicicleta na via, andar na contramão, inclusive à noite, sem nenhuma lanterna ou identificação. São equipamentos obrigatórios dos veículos circumotores, além dos previstos nas legislações federais e estaduais. Primeiro, espelho retrovisor de ambos os lados. Segundo, farol dianteiro de cor branco ou amarelo. Terceiro, lanterna de cor vermelha na parte traseira. Quarto, velocímetro. Quinto, buzina. Sexto, pneus que oferecem condições mínimas de segurança. Sétimo, antena corta-pipa e anti-cerol. Por desses fatos, solicito essa indicação. Sala de sessão, Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022. Jorge Luiz do Negar Salomão. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 20 de 2022, de 20 de abril de 2022. Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, que viabilize junto ao Departamento de Trânsito que a rua Alfredo Condeixa seja a mão única em toda a sua extensão, de autoria dos senhores vereadores Fabrício Miquineve e Jorge Luiz do Negar Salomão. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 20 de 2022, 5 de abril de 2022.
Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, viabilize junto ao Departamento de Trânsito que a Rua Alfredo Condeixa seja mão única em toda a sua extensão. Senhor Presidente e nobres edis, indico ao Senhor Presidente, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que acione o Departamento de Trânsito e viabilize de normatização da rua acima mencionada, seja de mão única, começando a partir do posto do Mão até o seu final na Nova do Mão. Justificativa. Faça essa ligação por conta de seus usuários que não conhecem a cidade, vem sim sentido Nova do Mão até o centro da cidade direto. Dessa forma, podendo gerar acidentes, inclusive motos e bicicletas motorizadas à noite. Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Fabrício Miquineve e Jorge Luiz Donegato Salomão. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 21, de 2022, de 5 de abril de 2022. Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, que viabilize junto ao Departamento de Trânsito, que é a Rua Antônio Tovo, seja de mão única, desde o Banco do Brasil até a Avenida 21 de Março. De autoria dos senhores vereadores Fabrício Miquineve e Jorge Luiz Donegato Salomão. Peço que seja feita a leitura. Indicação 21/2022, 5 de abril de 2022. Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, viabilize junto ao Departamento de Trânsito que a Rua Antônio Tovo seja mão única desde o Banco do Brasil até a Avenida 21 de Março. Senhor Presidente, nobres edis, indico ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que acione o Departamento de Trânsito, viabilização de normatização da rua acima mencionada, seja de mão única, começando a partir do Banco do Brasil até o final da Avenida 21 de Março. Justificativa. Faça essa indicação por conta de seus usuários, que não conhecem a cidade até que conhecem, utilizando para ganhar tempo, sem precisar dar volta no quarteirão. Segue reto, podendo provocar graves acidentes. Inclusive, já houve flagrantes de caminhão subindo direto, cruzando a Rua Alfredo Condeixa, sem contar o espaço mínimo com os carros estacionados de ambos os lados, impossibilitando o tráfego de veículos que sobem e descem na referida rua. Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Fabrício Miquineve e Jorge Luiz Donegato Salomão. Correto. Palavra franqueada ao dos autores. Eu gostaria de falar, fui procurado, inclusive o Fabrício até colocou essa indicação ano passado, e essa semana eu passei lá e o pessoal da Marindoce, o pessoal estão cobrando muito, porque fica os caminhões do lado carregando, o pessoal sobe na contramão em frente ao Banco do Brasil, já aconteceu até acidente ali do pessoal bater de frente, subir na contramão. Então eu justifiquei isso, ver se a gente consegue falar com o Executivo para poder fazer da rua do Banco do Brasil até na avenida, fazer mão única, para não gerar mais esses problemas que estão acontecendo aí na cidade. Obrigado. Correto. Indicação número 22, de 2022, de 6 de abril de 2022. Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, que viabilize junto ao Banco do Brasil a agilidade do crédito e pagamento de servidores públicos que optarem pela portabilidade. De autoria do senhor vereador Paulo César Fábio. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 22, 2022, 6 de abril de 2022. Sugiro ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, viabilize junto ao Banco do Brasil a agilidade do crédito de pagamento de servidores públicos que optaram pela portabilidade. Senhor Presidente e nobres edis, indico ao senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que acione o Banco do Brasil para que o pagamento realizado para os servidores públicos que tenham optado pela portabilidade seja efetuado no mesmo dia do depósito, junto ao banco originário. Justificativa. Faço essa indicação por conta de diversos servidores terem procurado este vereador, reclamando que por diversas vezes aqueles que optaram pela portabilidade, o pagamento é transferido somente no dia útil, de 2 a 3 dias seguintes, ficando pior quando se trata de finais de semana.
enquanto aqueles que continuam no Banco do Brasil recebem no mesmo dia. Demais servidores têm que aguardar, gerando insatisfação com a instituição bancária referida, detentora da folha de pagamento da Prefeitura Municipal. Portanto, peço por parte do Executivo, no sentido igualitário e equânime, que o pagamento seja efetivado no mesmo dia dos casos de portabilidade. Sala de Sessões, Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Paulo César Fábio. Correto. Encaminha-se ao Executivo. Indicação 23 de 2022, de 7 de abril de 2022. Sugere ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, que viabilize, junto à CPFL, agilidade no reparo da iluminação pública do nosso município, de autoria do senhor vereador Paulo César Fábio. Peço que seja feita a leitura. Indicação 23, 2022, 7 de abril de 2022. Sugiro ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, viabilize junto à CPFL agilidade no reparo de iluminação pública de nosso município. Senhor Presidente Nobre Edson, indico ao senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que acione a companhia CPFL, que faça reparos nas iluminações públicas em nossa cidade, por conta de muitas apresentarem mau funcionamento, outras apagadas, outras acesas durante o dia. Justificativa. Faça essa indicação para que o Executivo, junto à CPFL, obtenha informações sobre a falta de iluminação pública que vem acontecendo pelos motivos acima sugeridos. A iluminação pública traz às pessoas segurança. Muitos dos moradores saem à noite para passear, outros da madrugada para trabalhar e outros chegando. E esta situação acaba gerando muitas inseguranças e medo à população. Portanto, a CPFL precisa tomar medidas e soluções urgentes sobre essas questões. Consumo de energia gasto sem necessidade. Sala de Sessão, Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Paulo César Fábio. Correto. Com a palavra, Paulinho. Dispensa. Indicação número 24 de 2022, de 11 de abril de 2022. Sugiro ao Poder Executivo, depois de respeitadas todas as formalidades, que viabilize junto ao Departamento de Obras e Trânsito, colocação de lombada, pintura e sinalização na rua Pedro Bovo, número 80, no Jardim Adelaide, de autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Donegas Solomão e Alex Romualdo da Silva. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 24, 2022, 11 de abril de 2022. Sugiro ao Poder Executivo, depois de respeitadas as formalidades, viabilize junto ao Departamento de Obras e Trânsito, colocação de lombada, pintura e sinalização na rua Pedro Bovo, 80, no Jardim Adelaide. Senhor Presidente Nobres Edson, indico ao senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que acione o Departamento de Obras e Trânsito, colocação de lombada na referida rua de nosso município. Justificativa. Faça essa indicação devido ao pedido de munícipes moradores daquela localidade, devido ao excesso de circulação de veículos, motos e afins, lembrando que as lombadas são dispositivos redutores de velocidade, utilizados para evitar acidente, onde o excesso de velocidade é a principal causa de acidente. Sala de Sessões, Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Jorge Salomão e Alex Romualdo da Silva. Correto. Encaminha-se. Em tempos, só para constar em ata e não alegar falta de conhecimento, os requerimentos de protocolo número 38 de 2022 e o requerimento de protocolo número 53 de 2022, ambos dos vereadores Júlio César, Claire e Regis Egnaldo Diana, encontram-se respondidos na Secretaria da Câmara. Estará à disposição de ambos no próximo dia útil. Requerimento número 25 de 2022, de 12 de abril de 2022. No uso de minha atribuição legal e após respeitadas todas as formalidades, requeiro informações do Executivo sobre a Operação Tapa Buracos, de autoria do senhor vereador Paulo César Fábio. Peço que seja feita a leitura. Requerimento 25 de 2022, 12 de abril de 2022. No uso de minhas atribuições legal e após respeitadas todas as formalidades,
Requeiro informações do Executivo sobre a Operação Tapa Buracos. Senhor Presidente e nobres colegas, requeiro a respeitadas todas as formalidades que o Poder Executivo acione o Departamento de Obras, Operações Tapa Buraco em nosso município, com atenção ao bairro Coab, devido a inúmeras reclamações de municípios. Justificativa. Operação Tapa Buraco é um serviço essencial à cidade. Por isso, necessidade de investir na manutenção das vias, resgatando assim as condições de trafegar pelas ruas com segurança aos condutores de veículos e para cidadãos. É preciso que seja intensificada o mais rápido possível. Os serviços tapa-buraco e manutenção das vias públicas em nosso município, permitindo que os motoristas e pedestres circulem com mais segurança. Portanto, solicitamos à Prefeitura que informe as rotas que serão realizadas pela equipe do Departamento de Obras. E esperamos que sejam atendidas todas as solicitações feitas pela população, em bairro especial a Coab. A nossa preocupação está em garantir a qualidade de vida e o bem-estar da população do Monense. Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Paulo César Fábio. Correto, eu coloco em discussão. Dispensa. Continua em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários levantem as mãos. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 26, de 2022, de 12 de abril de 2022. Nós, vereadores que subscrevemos esta propositura, vimos requerer, depois de respeitado o soberano plenário, as formalidades regimentais que o chefe do Executivo se posicione respondendo nossos questionamentos sobre o estabelecimento do piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Portaria número 67, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação no valor de R$ 3.845,63, de autoria dos senhores vereadores Júlio César da Silva, Marlon Gabriel Louco, Regis Aguinaldo Diane e Claire Ruiz. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 26, 2022, 12 de abril de 2022. Nós, vereadores, subscrevemos esta propositura. Vimos requerer, depois de respeitado a soberano plenário e a formalidades regimentais, que o chefe do Executivo se posicione respondendo nosso questionamento sobre o estabelecimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Portaria número 67, de 4 de 2 de 2022, no Ministério da Educação, no valor de R$ 3.844,63. Senhor Presidente e nobres colegas, a portaria que estabelece o novo valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica foi assinada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. O piso da categoria para o ano de 2022 estabelecido é de R$ 3.845,63. O reajuste de 33,24%. É a maior correção salarial concedida à categoria desse surgimento na Lei do Piso Nacional, em 2008. Um total de 1.726,099 docentes terão direito ao novo piso, de acordo com o Ministério da Educação. O piso nacional da categoria é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do Magistério Público da Educação Básica do início da carreira, para a jornada no máximo 40 horas semanais. A Lei 11.738, de 2008, que instituiu o piso, estabelece que os reajustes devem ocorrer a cada ano, em janeiro. Essa categoria de tão grande importância no quadro funcional público, ou seja, os professores são merecedores dessa valiosa melhoria, e é inadmissível e demora dos gestores públicos em fazer essa equiparação, para que o salário dos novos brilhantes professores tenha maior dignidade. Diante dessa grande conquista por parte dessa categoria, de grande valor em nosso município, nos vereadores que formatizamos esta propositura, que vem requerer do gestor público executivo que nos informe
o que abaixo segue. Primeiro, quando o professor de Dumont terá um piso salarial enquadrado no valor de R$ 3.845,63, obedecendo à portaria do Ministério da Educação, número 67, de 2022. Pedimos que tal resposta ao requerimento respeite o prazo de 15 dias, conforme estabelecido pelo LOM, em seu artigo 7º do inciso 21º do parágrafo 2 e 3, regulamentada também pela Lei Municipal número 1774, de 3 de 12 de 2018. Sala de Sessões, Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022, Pastor Júlio César, Regis Ignaldiana, Marlon Gabriel Louco e Cláudia Ruiz. Correto. Coloque em discussão o requerimento. Vou falar. Boa noite a todos, né? Esse requerimento vem de encontro, né, com o que a população pensa, né? Geralmente, quando a gente fala em jogador de futebol, que não tem nada a ver, né, ganhar milhões e tudo, né, o pessoal fala que esse valor deveria ser colocado para médicos, enfermeiros, né, para professores, que que realmente ajuda a população, na verdade, né? Então, esse requerimento vem cobrando isso já, né? Já que foi feito o decreto, já é lei, já. Quando vai ser implantado? O professor acho que precisa disso, né? Desse estímulo. Ainda é pouco, ainda esse valor de 3.845. É pouco. Então, esse requerimento vem de encontro a saber quando vai ser implantado no nosso município esse valor para os professores. Eu espero que seja aprovado para a gente ter a resposta o mais rápido possível. Correto. Continua em discussão. Votação simbólica. Senhores vereadores que forem contrário, permaneçam como estão, ou que forem contrário, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 27, de 2022, de 12 de abril de 2022. Nós, vereadores que subscrevemos esta propositura, vimos requerer, depois de respeitado o soberano plenário, as formalidades regimentais, que o chefe do Executivo e do setor de obras públicas informe a esta Casa Legislativa o cronograma de coleta de lixo da nossa cidade. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 27, 2022, 12 de abril de 2022. Nós, vereadores que subscrevemos essa propositura, vimos requerer, depois de respeitado o soberano plenário e as formalidades regimentais, que o chefe do Executivo e o setor de obras públicas informe a esta Casa Legislativa o cronograma de coleta de lixo de nossa cidade. Senhor presidente e nobres colegas, já tem sido recorrente as reclamações sobre a falta de coleta de lixo em diversos bairros da nossa cidade. Nós, vereadores que subscrevemos esta propositura, tem sido abordado pessoalmente e também nas redes sociais sobre esta situação que vem agravando com o passar do tempo. Sabemos que o município contempla em seu quadro de veículos com 3 caminhões para a coleta de lixo. Sabemos também que a cidade vem crescendo e aumentando os bairros para essa prestação de serviços públicos. Acreditamos que o município tem um cronograma para a coleta de lixo em toda a nossa cidade e será importante este cronograma estar público para conhecimento dos nossos cidadãos. Diante desses fatos, requeremos: primeiro, informe essa Casa de Leis o cronograma para a coleta de lixo em nossa cidade. Segundo, que seja inserido no portal Transparência este cronograma para conhecimento público. Terceiro, a frota de veículos para a coleta de lixo está sendo usada na sua totalidade. Quarto, existe algum desses caminhões de coleta quebrado aguardando reparo? Sala de Sessões, Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022. Pastor Júlio César, Regis Ignaldiana, Marlon Gabriel Louco e Cláudia Ruiz. Correto. Coloque em discussão. Votação simbólica. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 28 de 2022, de 12 de abril de 2022. Nós, vereadores que subscrevemos essa propositura, vimos requerer, depois de respeitado o soberano plenário,
e as formalidades regimentais, que o chefe do Executivo, juntamente com a Secretária Municipal de Educação, informe esta Casa de Leis sobre os motivos que foram retirados o transporte para estudantes que fazem faculdade na cidade de Jaboticabal. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 28, 2022, 12 de abril de 2022. Nós, vereadores que subscrevemos esta propositura, vimos requerer, depois de respeitadas o soberano plenário e as formalidades regimentais, que o chefe do Executivo, juntamente com o secretário municipal de Educação, informe esta Casa de Leis sobre os motivos que foram retirados do transporte para estudantes que fazem faculdade na cidade de Jaboticabal, SP. Senhor presidente e nobres colegas, no uso de nossas atribuições como fiéis e representantes do povo do Monense, chegou ao conhecimento desses vereadores que subscrevem que o município de Drummond interrompeu o transporte de estudantes à cidade de Jaboticabal. Sabemos que tal medida está trazendo grande transtorno aos nossos jovens e famílias que necessitam deste direito adquirido, que há muito tempo o município tem suprido a necessidade. Mesmo que o número de estudantes tenha reduzido, essa tem sido a pior justificativa possível, pois nossa frota de veículos públicos contemplam diversos que poderiam ser utilizados para transportar destes poucos estudantes sem ter o suprimir o direito que lhes é reservado. Diante desses fatos, requeremos o que abaixo segue. Primeiro, informar os reais motivos pelo qual o município retirou esses direitos que os nossos estudantes. Quantos estudantes do Monense utilizam o transporte escolar para Jaboticabal? Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022. Pastor Júlio César, Regis Agnaldiana, Marlon Gabriel Louco e Clário Ruiz. Correto. Eu coloco em discussão. Uma boa noite a todos. Eu quero falar sobre o ônibus que vai para Jaboticabal. O que acontece? Sempre teve ônibus. Eu fui conversar, que tudo hoje é conversar. Eu fui conversar com a Fernanda, a secretária da Educação. O que acontece? Ela colocou em site, ela colocou em redes sociais a inscrição para os alunos. Sabe quantos alunos apareceu para estudar em Jaboticabal, presidente? 2. Como que um ônibus vai levar 2 estudantes? Então, ela está estudando o fato, vendo uma possibilidade, o que possa fazer para levar esses 2 estudantes. Porque não tem como levar no ônibus 2 estudantes para Jaboticabal. Mas isso ela está pensando, ela está estudando o fato, não está abandonado, entendeu? Eu fui lá, conversei com ela. Então, isso aí, se Deus quiser, logo vai ser resolvido. Tá bom? Uma boa noite. Posso falar, Alex? Correto. Com a palavra, vereador Jorge Salomão. Eu acho que nem estão falando por causa de levar 2 pessoas num ônibus. Então, deveria o executivo ajudar, ver o quanto que ficaria o combustível, ajeitava os 2 e ajudava eles no combustível, já que não tem um ônibus para levar eles, que ajudava eles no combustível, para facilitar mais a esses alunos. Obrigado. Correto. Eu vou pedir a palavra. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, vereadoras, a população que nos acompanha. A gente volta um pouco lá para trás, esses dias atrás aí na sessão, eu indaguei a respeito de um estudante, né, de uma mãe que me procurou, e até comentamos sobre isso, que é um estudante, né, para um determinado município. Então, reforço aquela indicação que nós fizemos de mandar para essa Casa de Leis um projeto que contemple, né, que possa estar ajudando, nem se for de maneira individual, esses estudantes a estarem frequentando a faculdade, a estarem frequentando esses destinos. Ainda, eu me lembro que eu coloquei até uma quilometragem de 100 a 150 quilômetros, que o município possa ajudar a ofertar uma maneira de subsidiar, de ajudar o estudante a não perder o tempo escolar dele. Então, fica a dica para o executivo e a gente vai continuar cobrando essa matéria aí, porque é uma matéria, quando se fala de educação, se fala de uma matéria que é pauta principal aqui.
Boa noite. Continua em discussão. Vou falar. Eu acho que não é por conta de 1 ou 30 estudantes, acho que o direito que tem 1, acho que o que tem 30, 1 também acho que tem direito, né? A gente fez esse requerimento aqui. Quem sabe, tem carro da educação, do setor da educação, não pode estar pegando um carro da educação e levar esses dois alunos? Que seja até 4? Tem o carro da educação, não precisa ser um micro-ônibus, não precisa ser um ônibus. Então, eu acho que é fácil de resolver isso daí. Boa noite. Continua em discussão. Votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para o pequeno expediente, destinado a breves comunicações ou comentários jamais superior a 5 minutos, e deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Jorge Salomão. Boa noite, novamente. A respeito dessa indicação que eu coloquei sobre as motos, porque está complicado. Já vieram me procurar. Você pode ver o pessoal, eles andam na contramão, estão empinando essas motinhas, estão andando dentro da praça. Tem gente que anda certinho, normal, mas tem uns que estão saindo do sério. Inclusive, outro dia eu precisei brecar aí para não pegar o menino dessas motinhas. Passou na minha frente, sem parar, sem nada, não tem farol, não tem lanterna, não tem capacete. Se alguma pessoa, Deus me livre e guarde, atropelar uma criança dessa, vai ver a dor de cabeça que vai dar. Então, pelo menos, tem que pôr um farol, pôr um capacete, fazer alguma coisa, porque tá difícil, tá perigoso. E sobre essa outra indicação minha aqui, a respeito da rua Alfredo Condeixa, inclusive eu estava em casa terça-feira, me ligaram, o pessoal da igreja, fui lá, eram umas 8 horas da noite, eu acho que eles estão completos de razão, a respeito dos 2 carros dos lados, está acontecendo uns acidentes lá, estão vindo caminhão na contramão, inclusive eu estava lá, veio até um caminhão na contramão. E um caminhão, o cara parou, estacionado do lado ao contrário, em frente à igreja. Aí eu falei, como você quer que eu faça alguma coisa? Isso aí tem que ser uma polícia, alguma coisa, né? Mas eu vou lutar para tentar fazer essa rua da avenida até no final na avenida da Nova Dumont ser mão única. Que já vieram me vir pedir, o pessoal do mercado Lucas, da Carme Gás, o pessoal todos estão pedindo para, se tiver jeito, para melhoria para a nossa cidade. Uma boa noite, obrigado. Correto. Vereador Fabrício. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao Edinho Rosa, que é assessor do prefeito Alain, e o deputado Juliano da Campestre, que vai me doar R$100 mil para a área da saúde, que vai estar até o dia 31 de abril, vai estar na conta da prefeitura. Muito obrigado, uma boa noite. Correto, vereador. Vereadora Márcia. Dispenso. Vereador Alex, dispenso. Vereador Regis. Dispenso. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereadora Claire. Dispenso. Vereador Júlio César. Dispenso. Vereador Marlon. Dispenso. Terminado o pequeno expediente, suspenderei a sessão por 15 minutos. Ou se estiverem todos de acordo, poderemos dar continuidade à mesma. Dispensa a verificação de presença dos vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Expediente, ordem do dia. Projeto de Lei 2 de 2022, de 15 de março de 2022. De autoria da vereadora Márcia Rosolim. Cria o dossiê das mulheres de Dumont, na forma que especifica, e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Projeto de Lei 2 de 2022, 15 de março de 2022. Cria o dossiê das mulheres de Dumont, na forma que especifica, e das outras providências. A vereadora Márcia Rosolim, no uso das suas atribuições legais e regimentais, submete à elevada apreciação dessa doutoridade o seguinte projeto de lei. Artigo 1º.
Fica criado no âmbito do município de Dumont o dossiê das mulheres. Artigo 2. Segundo, o dossiê das mulheres consistirá na elaboração das estatísticas periódicas sobre as mulheres atendidas pelas políticas públicas sob a responsabilidade do município de Dumont. Parágrafo 1º. Deverão ser tatulados e analisados todos os dados em que se identifique violência contra a mulher, tanto no âmbito público como no privado. Parágrafo 2º. Para os fins dos dispostos neste artigo, compreende-se como violência contra a mulher qualquer dano físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do artigo 7 da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, bem como os termos da Lei Federal número 13.104, de 9 de março de 2015, e Lei Federal número 13.718, de 24 de setembro de 2018. Parágrafo 3º. Os dados analisados serão extraídos das políticas de atendimento às mulheres nas áreas da saúde, assistência social, segurança pública, educação, transporte e direitos humanos. Parágrafo 3º. Quarto, a prioridade das atualizações do dossiê das mulheres de que se trata essa lei deverá ser 12 meses. Artigo 3º. A metodologia utilizada para a preparação do dossiê das mulheres deverá seguir um padrão único para a coleta de tabulação dos dados, devendo ser também implantado mecanismo de escuta das mulheres para a elaboração da apresentação dos resultados coletados. Parágrafo único. Para a apresentação dos resultados e dos dados deverão ser disponibilizados de maneira a permitir a categorização, segundo critérios socioeconômicos, autodeclaração de raça, etnia, gênero, sexualidade e faixa etária. Número 4. Artigo 4. A dossiê das mulheres deverão estar disponível para acesso à população, em geral, através da publicação do Diário Oficial do município e no portal da Prefeitura de Dumont. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, podendo ser regulamentada pelo Poder Executivo naquilo que foi pertinente para garantir sua fiel execução. Sala de Sessões Francisco Pedro Facchini, 31 de março de 2022, Márcia Rosolim. Informo que o parecer unificado número 13 de 2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto e esteve à disposição dos senhores vereadores desta casa. Coloco em discussão. Sobre o projeto, né? Então, boa noite, né? Esse projeto que eu criei é um projeto para as mulheres, é um projeto que aqui na nossa cidade está precisando de um cuidado mais especial. A mulher que é violentada. Então, é um dossiê da mulher, consiste na elaboração de estáticas sobre a política pública de responsabilidade do município para caso de violência contra a mulher. E assim serem assistidas por psicólogo, assistente sociais, segurança pública, transporte, direitos humanos, educação e orientação diversas, de acordo com dados coletados para inibir qualquer ação violenta contra as mulheres. É muito importante, eu achei muito especial, dar um carinho especial à nossa mulher aqui na nossa cidade, fazer um grupo para poder ajudar, porque muitas mulheres é violentada e, às vezes, não pede ajuda. Então, esse projeto vai servir para isso. Você, mulher, você merece. Se você é violentada, vamos fazer um grupo, porque no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a mulher ela é violentada, e, às vezes, a gente não sabe. Então, a nossa cidade é pequena, vamos ajudar as mulheres. Uma boa noite. Correto. Continua em discussão.
Votação nominal. Vereadora Claire. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Jorge Luiz do Nega Salomão. Favorável. Vereador Júlio César. Favorável. Vereadora Márcia Rosolim. Favorável. Vereador Marlon Gabriel Louco. Favorável. Vereador Paulo César Fábio. Favorável. Vereador Regis Ignaldo Diana. Favorável. Aprovado por 8 votos. Terminado o expediente da ordem do dia, passamos para o expediente de explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do sorteio. Vereador Jorge Salomão. Dispensa. Vereador Fabrício. Gostaria de desejar uma feliz Páscoa a toda a população de Drummond. Muito obrigado. Correto. Vereadora Márcia Rosolim. Bom, eu vou ter que falar esse assunto que aconteceu semana passada. De novo, a polêmica Petito, né? Eu quero dar parabéns para o povo que fez, tipo, uma cerca, né? Porque o ônibus veio, quis deixar o pessoal para trás. O que aconteceu? Elas entrou na frente, enquanto outro ônibus não veio, o ônibus não saiu. É isso, tem que agir. E eu não fui no dia, porque quando me ligaram, o ônibus já estava chegando, e eu não tenho carro, né? E minha bicicleta estava quebrada, não tinha como eu ir lá. Se eu pudesse, eu tinha ido sim. Mas eu estou num grupo que não só a Petito, como várias empresas também estão com esse problema. O que acontece? A gente está num grupo que semana que vem eu vou numa reunião para poder tentar ajudar o que pode melhorar. É difícil, a Petito é difícil. Então, parabéns para a população que aí agiram nesse dia. Precisar de mim, se me ligar antes, eu vou sim, eu só não fui no dia porque não dava tempo. É assim que tem que ser, tem que agir, tá bom? Uma boa noite. Correto, vereadora. Eu vou pedir a palavra, vou ser breve também. Vou falar a respeito aí do Fundeb. Tá? Uma sanção presidencial aí que colocou o piso, né, do magistério, e ficou aquela pergunta, né, como que o município vai implantar? Tem até requerimento na casa hoje aí, referente ao piso do magistério, ao professor, que realmente, conforme o vereador falou aqui atrás, aqui, é pouco. Deveria ser bem maior, concordo. Quando a gente fala de professor, a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade, porque é um tema que, eu sempre falo, é o alicerce, né? Eu estive conversando com a nossa secretária de Educação, a quem eu deixo um abraço aqui pelo excelente trabalho que está fazendo, a respeito do piso. E o que ela passou para mim? Ela falou que está muito feliz pela questão do piso ser sancionado e que existem várias categorias dentro da classe de professor, dentro da classe da Secretaria de Educação. E quando você fala de uma taxação a porcentagem, né, para fixar um valor X, você tem que trabalhar cada professor na sua determinada faixa etária de uma forma diferente. E isso daí leva um pouco de tempo. Tem que se fazer ali um ajuste contábil, um ajuste jurídico e um ajuste de gestão mesmo, tá? Para se medir o impacto financeiro. O impacto financeiro ele é muito importante nesse caso aí, porque a folha ela tem um teto, tá? E o município precisa obedecer esse teto. Então, para se fazer a lei funcionar, para que o professor não espere, para que o servidor que tenha direito a esse reajuste não espere tanto, ela formou uma comissão e eles estão avaliando caso a caso, junto com o departamento jurídico, junto com o departamento financeiro. Para quê? Para que seja dado, ofertado o que é de direito. É lógico, com responsabilidade, tá? Olhando para todos os lados. Mas a secretária da Educação, ela é aberta, favorável ao piso, sempre lutou por isso, é servidora, antes de mais nada, é bom a gente fazer essa colocação,
e trabalha pela educação com muito amor. Então a gente sabe que pode até demorar um pouquinho aí para essa situação se resolver, mas eu tenho certeza que a Fernanda e o prefeito estão olhando com carinho para essa situação e em breve todos os professores estarão recebendo o que é de direito. Boa noite a todos. Vereador Regis Aguinaldo. Dispenso. Vereador Paulo César. Vereadora Clary Ruiz. Boa noite a todos. Queria deixar meus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes, né? O José e o João Augusto, em especial ao João Augusto Rosa, que foi uma pessoa muito especial, um servo de Deus, um pai, um familiar maravilhoso, um amigo, acima de tudo. E eu queria deixar uma homenagem para ele hoje, que foi uma pessoa muito especial e vai morar dentro do meu coração para todo sempre. É mais para deixar essa homenagem mesmo. Obrigada. Correto. Vereador Júlio César. Dispenso. Vereador Marlon Gabriel Louco. Dispenso. Correto. Terminado o expediente da ordem do dia, passamos... Perdão. Terminada a explanação, para se cumprir a Resolução 2 de 2009, a vereadora Márcia Rosolim fará a leitura de uma passagem bíblica. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a você vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Boa noite e feliz Páscoa a todos. Correto. Boa noite. Em tempos a gente agradece a presença do policial. Seja bem-vindo. Aproveito esse momento após leitura bíblica para deixar as minhas condolências aos familiares e amigos dos senhores. João Augusto Rosa, 3/4. Senhor José Máximo, 6/4. Descansem em paz. Agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam ao vivo, através do YouTube e Facebook. Nada mais havendo em tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 14 de abril de 2022. Boa noite a todos.